30 moedas de prata. Sim, isso foi o valor pelo qual Jesus foi traído por Judas. Depois você confere lá no livro de Mateus 26, no versículo 14, onde diz: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pegaram 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Bom, mas a palavra, como ela sempre está toda conectada, nós sabemos que muito tempo antes, mais ou menos 500 anos antes de Jesus nascer, a Bíblia fala sobre um profeta chamado Zacarias. E nesse livro está ali também falando sobre 30 moedas de prata, o preço que Jesus foi traído. Esse profeta chamado Zacarias, onde Deus deu uma visão como se Deus fosse um pastor de ovelha, porém as ovelhas que Deus estava pastoreando estavam se rebelando contra ele. E alguns pastores estavam também se rebelando contra esse pastor, contra Deus. Por causa disso, Deus falou lá no livro de Zacarias 11:12. Então eu lhes disse: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário. Se não, não paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Ou seja, Zacarias recebeu uma visão de Deus, onde Deus estava sendo traído pelas próprias ovelhas e os próprios pastores. E no caso, estava sendo traído por 30 moedas de prata. 500 anos depois dessa visão, Jesus nasce e escolhe 12 discípulos para andar com ele. E um decide trair Jesus. Esse discípulo se chamava Judas. Você confere no livro de Mateus, como eu te falei, Mateus 26. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, ou seja, tudo já tinha sido profetizado. E não só que Jesus seria traído, mas por quanto seria a traição. E continuando ainda no livro de Zacarias, capítulo 11, verso 13, o Senhor vai falar assim: Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro, esse preço fabuloso, pelo qual me avaliaram. Peguei 30 moedas de pratas e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Ou seja, essa visão estava mostrando que esse dinheiro seria jogado no templo do Senhor e vai ser dado ao oleiro. E o que Judas fez quando traiu Jesus? Lá no livro de Mateus, capítulo 26, 14 e 13. Ele teve remorso, voltou para os fariseus, devolveu o dinheiro de volta. Então, em Mateus 27, 13, em Mateus 27, também a partir do 3 e o versículo 7, os fariseus não aceitaram. Judas joga então o dinheiro no templo e, pasmem, a Bíblia fala que os fariseus pegaram o dinheiro e deram para um oleiro. Vamos ver aqui, Mateus 27, versículo 7. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério dos forasteiros. Então, nós vemos aqui tudo profetizado bem antes. Em Êxodo está escrito o valor que você deve pagar por um escravo. E adivinha quanto? 30 moedas de prata. Jesus foi traído e vendido como um escravo. Só que o escravo não era Jesus, mas sim eu e você. Nós éramos escravos do pecado e através das pisaduras de Jesus nós fomos sarados e libertos. Olha o que diz lá no livro de Isaías 53, verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo sofreu o que nós merecíamos, se tornou maldição por nós, fazendo com que a gente se livre da maldição. Cristo tornou-se maldição por nós, fazendo com que todos nós estivéssemos livres da maldição da lei. Tudo está conectado. Nada que Jesus fez ou falou na Bíblia foi por acaso. Tudo estava escrito, tudo estava profetizado. Então, nós
éramos escravos do pecado, mas nós fomos livres através de Jesus. Ele pagou um alto preço, um preço por todos nós, por mim e por você. Aceite esse preço, aceite todo esse sacrifício que Jesus passou por mim e por você ali naquela cruz. Bom, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Te espero no próximo vídeo. Até lá!